Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante de Línguas Estrangeiras Aplicadas e a minha pesquisa foi sobre identidade e confrontação cultural no cinema africano. Eu decidi analisar mais especificamente o filme La Vie sur Terre, dirigido por Abderrahmane Sissako, através da comparação da obra cinematográfica com os escritos de Aimé Césaire, que são citados na obra e têm bastante relação com os temas abordados no filme. Bem, as minhas motivações para fazer essa pesquisa foram alguns questionamentos que eu comecei a ter. Por exemplo, onde estão os filmes produzidos no continente africano e por que eles não chegam até mim tão facilmente quanto os filmes produzidos na Europa e na América do Norte? Além disso, o que seria então essa identidade africana no cinema e por que ela é importante? Comecei a pesquisar historicamente sobre as produções cinematográficas no continente. Acabei descobrindo, por exemplo, que os países africanos que eram colônias francesas não podiam gravar no território colonial e por isso eram impossibilitados de expressar seu próprio olhar cinematográfico. Isso ocorreu até a década de 60, quando começou o período das independências e finalmente os países eram livres para produzir e filmar. Não muito tempo depois, já foi possível observar o rápido crescimento das produções e o nascimento de festivais de cinema que acontecem até hoje, como o FESPACO, que é o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Burkina Faso, que teve sua primeira edição em 1969, o Durban International Film Festival, que acontece na África do Sul, nasceu no finzinho da década de 70, e também o New York African Film Festival, é um festival que acontece nos Estados Unidos, mas que é 100% dedicado a produções africanas. Falando mais especificamente do filme La Vie sur Terre, ele foi dirigido por Abderrahmane Sissako, um cineasta mauritano que migrou muito jovem para o Mali. Sem dúvida, é um dos grandes nomes do cinema africano, junto com Ousmane Sembene e Souleymane Cissé. O filme ele é uma espécie de autobiografia que vai narrar a trajetória do próprio diretor de volta à sua considerada terra natal, a vila de Sokolo, no Mali, depois dele passar um tempo distante morando na França. A produção consegue acender debates interessantes sobre neocolonialismo, resistência e identidade africana de algumas maneiras. A primeira dessas maneiras é a leitura de trechos de livros de Aimé Césaire durante todo o longa. São citadas obras como O Diário de um Retorno ao País Natal e Discurso sobre o Colonialismo. O diretor ele utiliza muitas cenas do dia a dia na vila de Sokolo para deixar a sua mensagem através da narração dos textos de Césaire. Essas cenas são muito tocantes e conseguem expressar um certo valor identitário e cultural do Mali. A gente pode considerar, então, que o filme e também os trechos citados expressam alguns aspectos comuns, que são o debate sobre a terra natal, exílio e contracolonização. Bem, contracolonização é um termo cunhado por Antônio Bispo dos Santos no livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações, que vai designar os processos de enfrentamento entre povos, raças e etnias em confronto direto no mesmo espaço geográfico. Significaria, no contexto dessa pesquisa, a produção que vai contra o considerado colonial, portanto, qualquer produção cinematográfica que expressa identidade e o viver africano. Esse filme ele faz muito isso, através também do rádio, que tem um papel muito importante em toda a obra. É por ele que são feitas as leituras de Césaire e é o meio principal de comunicação entre o povo. Outra maneira interessante que o filme utiliza para levantar questões são as cenas em que os personagens tentam realizar chamadas telefônicas para outros lugares, onde tem sempre um intermediador. Essas cenas funcionam como alegorias para o fato de que sempre houve intermediações que impediam certos grupos e povos de falar por si mesmos. Com a pesquisa, consegui concluir que o filme La Vie sur Terre é uma produção decolonial, contracolonizadora, que busca representar as possibilidades de identidades africanas. Penso também que seja impossível falar de apenas uma identidade em um continente tão grande e multicultural. Minha conclusão é de que os cinemas africanos são capazes de ser tudo aquilo que buscam uma identidade local, única e insubstituível do indivíduo. E o filme de Sissako é um exemplo disso. Obrigada.